Muito obrigado, pastor Arilton. Bom dia, eu sou o pastor Estina e estou com você durante esta semana para fazermos um momento de oração. Você que tem o seu pedido, também o seu agradecimento, aproveite e envie para as nossas redes sociais que estão aparecendo também aqui na tela. Todos esses pedidos são lidos, nós oramos por eles, pelos agradecimentos também. Aqui ao vivo, nem todo pedido consegue ser lido, mas pode ter certeza que a oração pelo seu pedido está sendo feita. Hoje nós temos alguns pedidos e eu gostaria de ler com vocês, me acompanhe aqui. A Rose Sampaio diz assim: Pastor, peço oração por 2 filhos que estão nos vícios de toda droga, cigarro, bebida, para que Deus entre com providência. Amém. Rose, conte com nossas orações. Esses vícios, eles atormentam a família. Não é fácil nós vermos filhos passando por isso. Então conte com as nossas orações para que Deus faça um milagre na vida dos teus filhos. Nós também temos o pedido da Ivanilda Vieira. E ela diz: bom dia a todos que acompanham esse abençoado programa. Graça e paz, meu nome é Ivanilda, moro em Maceió, Alagoas. Por favor, venho pedir oração pelo meu irmão que está muito doente. O nome dele é José Vieira. Que Deus abençoe a todos. Ivanilda, conte com nossas orações pelo José, para que Deus cuide dele, para que ele possa ser curado ou melhorar desta doença. Nós temos também o pedido da Mônica Rocha. Bom dia, povo de Deus. Peço oração por meus filhos Mateus e Josué, meu esposo Juscelino e minha vida. Traz, Senhor, restauração, avivamento, cura, libertação e salvação sobre nós, em nome de Jesus. Mônica, estaremos orando pelo seu pedido e que Deus traga restauração e avivamento para todas as famílias aqui que estão acompanhando o nosso programa. Mariluce Cruz, bom dia, pastor. Peço oração pela minha vida e saúde. Tenho uma enfermidade nos meus 2 joelhos e isso tem tirado a minha paz. Sinto dores 24 horas da minha vida. Me cura, Jesus. Tenha misericórdia da minha vida. Amém. Mariluce, estaremos orando pelo seu pedido e também por muitas pessoas que estão em enfermidade, passando por graves e terríveis dores. Que Deus dê a cura para todos e dê sabedoria nessa caminhada também aqui na terra. Nós estamos durante esta semana lendo alguns textos da Epístola de Tiago e hoje nós leremos alguns textos que estão no capítulo 3. E aqui, capítulo 3, verso 2 diz assim: Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. E aí o verso 13 do capítulo 3. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Amados, quando nós estamos falando a respeito de refrear a língua, aqui é a busca da sabedoria em Cristo Jesus. As palavras podem machucar, mas as palavras também podem edificar. Se você está buscando edificação na tua vida e na vida das pessoas ao teu redor, busque na palavra de Deus a orientação. A palavra de Deus nos traz o que é importante para a nossa caminhada nesta terra rumo a Canaã celestial. Durante este dia, tire um tempo para você falar com Deus, tire um tempo para você meditar nas palavras da Bíblia e busque esta sabedoria e mansidão. Aqui, Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, está trazendo para nós que o proceder das nossas obras mostram esta sabedoria. A salvação não é pelas obras, meus amados, e vocês sabem disso. A salvação é pela graça em Cristo Jesus. Mas estas obras demonstram o Deus que nós servimos. Então, sirva ao Senhor, busque ao Senhor de todo o teu coração, ande com Ele todos os dias, e aquilo que você fizer dará testemunho do Deus a quem você serve. Este é o nosso momento de orar. E eu convido você, aonde estiver, para me acompanhar em oração e também colocar diante do Senhor a tua família mais uma vez, para que Deus cuide do teu lar, também para que Deus cuide do teu trabalho, daquilo que você tem feito e que seja uma forma de testemunhar do amor de Deus. Vamos orar. Querido Deus, nós estamos mais uma vez diante do Senhor em oração e rogamos
que o Teu Santo e Bom Espírito repouse sobre nós. Nos ajude a controlar as nossas palavras, que vamos a buscar sabedoria e mansidão no Senhor, que o Senhor guie a nossa vida e as nossas obras deem testemunho do Deus a quem nós servimos. Que o Deus Espírito Santo nos acompanhe neste dia. Muito obrigado pela salvação na graça de Cristo Jesus. E é isso que lhe pedimos e agradecemos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pois bem, amigos, chegou agora o momento de juntos estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Ontem começamos o capítulo 2 de Daniel, hoje vamos dar sequência, vamos concluir esse capítulo aprendendo sobre o sonho do rei Nabucodonosor. Antes, porém, de entrarmos no tema de hoje, deixa eu mandar um abraço carinhoso para os nossos internautas e para os nossos telespectadores. A Maria Helena escreveu: Pastor Arilton, muitas vidas, muitas almas ganhas através dos seus ensinos, são tão bem explicados. Sou feliz como adventista do sétimo dia, onde encontrei verdades bíblicas. Deus o abençoe sempre. Maria Helena, muito obrigado por seu carinho e por sua mensagem. Maria Blácia escreveu assim: quero pedir a bênção sobre o Espaço Novo Tempo que será inaugurado no próximo sábado. Que legal, Maria. Onde que é esse espaço? Faltou informar para a gente aqui. Mas um abraço para vocês aí que estão organizando esse novo Espaço Novo Tempo para trazer a palavra de Deus a cada dia. A Rosa Maria Pádua escreveu: Pastor, como eu gostaria que o senhor viesse aqui na minha cidade, seria uma honra. Qual cidade, Rosa? Depois você me diz aí, quem sabe em algum momento a gente vai conseguir atender você. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Você pode mandar a sua mensagem pelas nossas redes sociais, também o seu pedido de oração. E não se esqueça, né? Através do nosso programa, você pode apresentar os seus pedidos e também agradecimentos, ok? Você ainda pode falar conosco pelo nosso WhatsApp. O programa tem um WhatsApp, 48 3281 3075. Esse é o número WhatsApp do programa Encontro com a Vida. Já está com a sua Bíblia aí? Vamos então dar sequência ao capítulo 2, onde estamos estudando sobre o sonho que teve o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ora comigo antes do estudo, se você puder, gentileza fechar seus olhos e orar comigo. Pai querido, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez e termos a oportunidade de estudar a Tua palavra. Queremos suplicar que o Teu bom e Santo Espírito nos acompanhe no estudo de hoje e nos faça ver as verdades que o Senhor deseja nos ensinar. Oramos pedindo em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, você que orou comigo. Daniel capítulo 2, vamos dar sequência ao nosso estudo. O rei Nabucodonosor teve um sonho, Daniel foi até a sua presença, disse o que ele havia sonhado, vimos isso ontem. O rei havia sonhado com uma terrível estátua, essa estátua tinha cabeça de ouro, peitos e braços de prata, quadril de bronze, pernas de ferro, pés de ferro e barro. E enquanto ele contemplava essa terrível estátua, uma pedra foi arrancada sem auxílio de mãos e acertou a estátua, destruindo-a completamente. Esta pedra cresceu, virou uma grande montanha que encheu toda a terra. Esse foi o sonho. E quando Daniel contou o sonho para Nabucodonosor, ele se lembrou do que havia sonhado. E agora estava muito curioso por saber o que significava tudo isso. Então, no programa de hoje, nós vamos dar sequência ao estudo, identificando ou interpretando o sonho com Daniel. Para isso, olhe então para o versículo 38. O finalzinho do verso 38, a última frase diz assim: Tu és a cabeça de ouro. Essa estátua, Nabucodonosor, com uma cabeça de ouro, representa Babilônia. A cabeça de ouro representa o seu império. Agora, olha para o verso 39, Daniel 2:39. Depois de ti, depois de Babilônia, se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze,
o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de ferro de oleiro e em parte de barro, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro. Agora o verso 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Você entendeu o que eu acabei de ler? Daniel disse assim para o rei Nabucodonosor: Tu és a cabeça de ouro. A imagem, a estátua, tinha a cabeça de ouro. Então, a cabeça de ouro representa o império da Babilônia. Aí Daniel continua: Mas depois de ti virá um segundo reino. Então, a prata do peito e dos braços representava um segundo reino. Depois virá um terceiro reino de bronze. Então, o quadril de bronze representava um terceiro reino. E as pernas de ferro e barro representavam um quarto reino. Ou seja, Daniel está dizendo para Nabucodonosor que cada metal da estátua representaria um reino que ainda dominaria no mundo. A começar por Babilônia, o poder que ora estava no comando. Mas que quando se passassem esses reinos, o Deus do céu suscitaria um outro reino, diferente desses, mas que esmiuçaria o ferro, o bronze, a prata, o barro, o ouro. Quer dizer que aquela pedra que foi arrancada sem auxílio de mãos e destrói a estátua, ela também representa um reino, o quinto reino da profecia. Bom, você que gosta de história vai se lembrar dos impérios que dominaram o mundo a partir da Babilônia. Babilônia dominou o mundo do ano 605 a.C. até o ano 539. No ano 539, cai Babilônia. E Babilônia perde o seu poder para Ciro, que se levantou no Império Persa, os Medos e os Persas. Durante esse reinado de Babilônia, que vai do ano 605 até o ano 539, isso nos dá mais ou menos 66 anos. Dentro desse período, Nabucodonosor reinou 42 anos. Um período grande. Mas ele morre e quem vai para o trono é um descendente dele e depois um neto. E é nos dias do neto, Belsazar, que cai a cidade de Babilônia. Essa queda de Babilônia pode ser encontrada aqui, relatada aqui no capítulo 5 do livro de Daniel, que traz como título A Escritura na Parede. Então, depois você lê com atenção o capítulo 5 de Daniel. Ele fala sobre o dia em que caiu Babilônia e perdeu o seu poder para a Medo-Pérsia. E Ciro é o grande nome que vai derrotar a Babilônia. Ciro que estava previsto, profetizado, lá em Jeremias 25, 11 e 12 e Isaías 45, verso 1. Mas a Medo-Pérsia não dominaria para sempre. Então, o peito e braços de prata representam o império da Medo-Persa,
que começou a dominar no ano 539 e dominou até o ano 331. Quando chegamos ao ano 331, o Império Medo-Persa perderá sua hegemonia para o Império Grego, liderado por quem? Alexandre o Grande. A história conta os grandes feitos de Alexandre. Alexandre chegou ao trono muito novo ainda. E num período curto de 12, 13 anos, Alexandre conquistou todos os reinos que poderiam ser conquistados. É ele quem vai cunhar aquela famosa frase: não existem mais reinos a serem conquistados. E no ano então 331, a Grécia vence o Império Medo-Persa e agora passa a ter o controle do mundo. Alexandre morre e no lugar de Alexandre começam a dominar os 4 generais: Ptolomeu, Licímaco, Seleuco e Cassandra. O reino foi dividido e com isso se enfraqueceu e ele perde força. E agora o caminho está preparado para o 4º império da profecia, representado pelas pernas de ferro. Então, relembrando, cabeça de ouro representava a Babilônia, peitos e braços de prata a Medopérsia, quadril de bronze a Grécia e as pernas e os pés de ferro e barro, Roma. Pois foi Roma que no ano 168 a.C., na Batalha de Pídima, derrotará os gregos. Agora começa a dinastia da Roma dos Césares. E o Império Romano vai dominar o mundo do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. Em 476 cai Roma Ocidental e Rômulo Augusto é o último imperador de Roma. Assim como Daniel disse para Nabucodonosor, a história hoje confirma. Os impérios foram caindo e se levantando, como a palavra de Deus havia dito. Cenas que nos trazem até a era moderna. Agora, quando chegamos no tempo de Roma, é dito ali que os pés seriam em parte de ferro e em parte de barro. E assim como você tem nos pés 10 artelhos, Roma não perderia seu poder para um outro reino na terra, mas Roma seria minada em suas bases. E isso aconteceu com as invasões das tribos arianas e outras que não eram arianas ao território do império. Você vai se lembrar que foram 10 as tribos que provocaram a queda de Roma, assim como eram 10 os dedos dos pés. O historiador Edward Gibbon conta a história do declínio e queda do Império Romano, em sua obra de 2 volumes. E Gibbons diz que dos anos 352 até 476, as tribos invadiram o território de Roma e provocaram sua queda. Assim cai o 4º império. Agora que o reino foi dividido, eles tentariam uma unificação novamente. Mas assim como os pés eram em parte de ferro e em parte de barro, eles tentariam se unir mediante casamento, mas jamais se ligariam. Assim como o barro não liga ao ferro. Essas tentativas de reunificação, depois do nascimento dos países europeus, se deu através de Napoleão Bonaparte, Luís XIV, Adolf Hitler e tantos outros. Todos eles tentaram unificar os países divididos, mas todos falharam, porque há um verso na Bíblia, no capítulo 2, que dizia que eles jamais se uniriam novamente. Eles jamais se uniriam. Assim como a profecia disse, de fato aconteceu. É o verso 43.
Quanto ao que viste do ferro, misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Depois que caiu Roma, essas tribos bárbaras organizaram as primeiras nações europeias. E essas nações organizadas tentaram mais uma vez se unir num só poder, mas jamais conseguiram. Por causa de Daniel 2:43, jamais se ligarão um ao outro. Ao estudar a história da Europa, você percebe que príncipes de uma nação casavam-se com princesas de outras, e eles tentavam, mediante casamento, unir a França à Inglaterra, unir a Espanha à Itália. Eles tentaram de todas as maneiras, mas nunca deu certo essa unidade. Por quê? Porque Daniel 2:43 diz: jamais se ligarão um ao outro. Pois nós estamos vivendo exatamente nesse momento da história, nos dias da moderna Europa. O que a interpretação do sonho nos mostra? O que está faltando ainda do sonho? A pedra. A pedra que foi arrancada sem auxílio de mãos e representa um quinto reino. Daniel disse para Nabucodonosor que quando esses reinos estivessem divididos, tentando se unir mediante casamento, Deus então levantaria um reino que jamais passaria. Versículo 45. 44 melhor. Nos dias desses reis, o Deus dos céus suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Você sabe quem é o quinto reino da profecia? É o reino do próprio Jesus Cristo. É ele quem virá para acabar com os reinos terrestres e estabelecer o reino eterno. Na primeira vinda de Cristo, ele veio a esse mundo para estabelecer o reino da graça. Ao morrer na cruz, ele deu a todos nós o direito de salvação. E agora, ele voltará segunda vez para estabelecer o reino da glória. Por quê? Porque todos os súditos do reino da graça serão transformados e levados para os céus. Assim, o capítulo 2 de Daniel pregou sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Um livro escrito 600 anos antes do nascimento de Cristo já está explicando a segunda vinda de Cristo a acontecer em nossos dias. Um sonho que cobre 2.500 anos de história. Esta é mais uma evidência de como Deus conhece o futuro como o passado e de como Deus tem em suas mãos o controle da história. Deus disse para Nabucodonosor, lá no 6º século antes de Cristo, o teu reino cairá, virá um segundo reino, a Medopérsia, um terceiro reino, a Grécia, um quarto reino, Roma. Roma será dividida por 10 tribos bárbaras. Nascerão outras nações, tentarão se unir, não conseguirão. E nos dias dessas tentativas pela unidade, Cristo vem para estabelecer o seu reino. O quinto reino da profecia. Não é maravilhoso ver como Deus está atuando na história e conduzindo todas as coisas para um evento glorioso, que será a volta do Senhor Jesus a essa terra? A grande questão que eu e você temos que responder é: estamos nós nos preparando para sermos cidadãos nesse quinto reino, no reino de Jesus Cristo, que será estabelecido quando Ele voltar? Você está se preparando para isso? Nabucodonosor teve essa compreensão. E sabe qual foi a reação do rei? Olha aqui no verso 46. Então o rei Nabucodonosor se inclinou
se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que se lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. E disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, o revelador de mistérios, pois pudeste revelar esse mistério. Daniel pregou sobre Deus. Nabucodonosor entendeu quem é Deus. E nós temos aqui uma declaração de que o Deus de Daniel é o Deus dos céus, é o Senhor dos reis, é o revelador de mistérios. E você, reconhece também esse Deus hoje em sua vida? Você está se preparando para a volta de Jesus? Cristo voltará em glória e majestade. E quando Ele voltar, Ele vem buscar os que se prepararam. O meu convite hoje é que você se prepare para a volta do Senhor. Pastor, como eu me preparo para a volta do Senhor? Praticando o que está na palavra, vivendo o que a palavra ensina. É assim que a gente se prepara. Eu queria que você pensasse nisso e tomasse hoje a decisão de servir ao Senhor de todo o seu coração e de se preparar para a volta dele. Sim, meu amigo, sim, minha amiga. Já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Já podemos perceber as pedras que estão sendo cortadas dessa montanha para atingir os pés da estátua. É Cristo que volta em glória e majestade. Olhe para como está o nosso mundo. Olhe como que as cidades estão sendo incendiadas pelo fogo. Olhe como que as pessoas estão reagindo. São sinais de que Cristo está às portas. E eu e você precisamos nos preparar. Tome hoje a decisão de se entregar a Cristo e de se preparar para a volta dele. Ora comigo. Pai Celeste, muito obrigado, Senhor, por esse capítulo extraordinário de Daniel, por ele nos ensinar os reinos que teriam lugar nesse mundo ao longo da história e por aprendermos hoje que em breve o reino de Cristo será estabelecido. Nós queremos ser cidadãos nesse reino. Aceita a nossa entrega e nos prepara para a tua volta. Oramos em nome de Jesus. Amém.